características que nós vemos no apóstolo Paulo e nestes irmãos, nesta igreja em Tessalónica, é certamente a audácia deles, a ousadia que eles tinham para falar a palavra de Deus. E isto nós vemos a partir do versículo 1 e versículo 2 do segundo capítulo, em que ele diz: Vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para falar do Evangelho de Deus com grande combate. E como já tínhamos visto, irmão, de uma última vez, este grande combate não era um combate com espadas, ou com punhos, ou com pedras, era um combate para, de facto, eles, as almas que constavam naqueles locais, que era Filipos e Tessalónica, o combate deles era para que aquelas almas fossem salvas, para que aquelas almas ouvissem o Evangelho da graça de Deus, compreendessem e aceitassem. Esta era a luta deles. Eles não estavam lá para conquistar cidades ou países, eles não estavam lá para criar um império político. Eles estavam lá para que, de facto, almas fossem salvas. E isto certamente exigia da parte deles ousadia, audácia, porque com os perigos que eles enfrentavam, muitos de nós fugiam. Nós, quando lemos em Atos de Marcos, que Paulo não queria que Marcos fosse com eles, porque Marcos tinha-os deixado, e provavelmente ele deve tê-los deixado por causa do sofrimento que estava a passar. Ele, se calhar, teve de pensar bem naquilo, eu se calhar não quero isto. E vemos que depois o apóstolo Paulo não quis recebê-lo, porque ele tinha-os deixado. E quantos há que nós até lemos na palavra de Deus que perante esta mensagem e a perseguição que sofriam, deixavam o apóstolo Paulo, não queriam saber, porque estavam preocupados com o bem-estar deles. E muitas vezes a nossa visão é essa. Às vezes falta-nos a audácia e a ousadia de nós compreendermos como esta mensagem pode afetar vidas. Se afetou a nossa, porque não haveria de afetar os outros. E certamente era exigido ousadia da parte dele. E ele, de facto, como vos tinha dito, irmãos, ele não estava lá para se autopromover. Ele, de facto, estava a proclamar com profunda convicção a mensagem que o Senhor lhe tinha dado. Era o Senhor que lhe tinha dado aquela mensagem. E era o Senhor que tinha garantido que ele, o sucesso que iria ter não era do próprio apóstolo Paulo, mas era do Senhor. Ele só tinha de fazer a parte dele, que era falar. O Senhor era quem iria garantir o sucesso. Não é por acaso, quando nós lemos na Epístola aos Coríntios, deixem-me ver se eu me lembro, aqui talvez precise de ajuda, não sei, no primeiro capítulo, em que nós vemos que o apóstolo Paulo, quando fala de Apolo, quando ele diz quem é Apolo e quem é Paulo, ele fala, capítulo 3? É o capítulo 3, não é? Versículo 6. A partir do versículo 5. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Notem, o trabalho deles era este, era falar da palavra de Deus, era de facto plantar. Nós vemos que o apóstolo Paulo dizer que um plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a garantia do sucesso e que a mensagem pregada de facto faça efeito. Eles só tinham de fazer a parte deles, que era a parte de semear, de falar dela, de facto mostrar a vivência dela, porque certamente os Tessalonicenses, ao verem a perseguição que o apóstolo Paulo sofreu e a verem também que mesmo assim ele não desistia, isto certamente criou um impacto na vida deles, porque ele diz que eles foram feitos imitadores, eles também sofreram pela mesma causa e não seria então por eles não terem percebido, terem querido e ao ponto de verem o sofrimento dele e mesmo ainda assim ele permanecer, eles fazerem o mesmo. Mas nós vemos então, irmãos, que de facto nós não lemos, pelo menos nesta passagem, que o apóstolo Paulo em si fosse ousado por natureza. Até há passagens que até podem mostrar o contrário, mas nós vemos que o apóstolo Paulo diz que nós, no versículo 2, tornámos-nos ousados em nosso Deus. A ousadia que ele tinha, esta mesma ousadia, era uma ousadia que vinha do Senhor, que era ele, através da comunhão do Senhor e do Senhor a sustentá-lo e motivá-lo, que de facto fazia com que ele fosse audaz, com que ele fosse ousado. E da mesma forma ele exorta não só estes crentes em Tessalónica, como também na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 10, e eu passo a citar, em que ele exorta estes crentes dizendo-lhes: fortalecei-vos no Senhor.
é o Senhor que nos vai fortalecer. E ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, irmãos, a ousadia vem dele e a ousadia vem da nossa comunhão com ele, porque nós, sendo influenciados, e normalmente quando estamos com alguém, e seja a nossa esposa, seja um irmão, seja um amigo que nós não nos damos muito bem, é normal que a nossa comunhão com essa pessoa, nós vamos sendo cada vez mais semelhantes com eles. E nós normalmente ligamos a pessoas que nos inspiram, ou pessoas que nos incentivam, ou pessoas que nos ajudam e encorajam. Normalmente são o tipo de influências que nós queremos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, a influência que ele tinha, a motivação, onde ele ia buscar a sua força e a sua ousadia, era no Senhor. Não podia ser em mais ninguém. Porque os outros, e muitos outros que estavam ao lado dele, muitos outros até o desamparavam. Os coríntios, por exemplo, eles eram carnais, eram imaturos. Ele não via, por exemplo, na igreja aos Coríntios, uma necessidade ou pelo menos uma busca de encorajamento. Ele não ia lá buscar a coragem a eles. Certamente poderia e eventualmente iria aos Tessalonicenses, mas ainda assim nós vemos ele a dizer que nós tornámos ousados em nosso Deus. Era no Senhor que ele ia buscar a sua força, era nele que ele ia fortalecer-se e iria ser certamente encorajado. E isto, irmãos, serve de exemplo para nós, porque sendo o apóstolo Paulo um homem modelo, e nós lendo que os Tessalonicenses também eram uma igreja modelo, certamente cada um deles iria buscar a sua coragem e a sua audácia também ao Senhor. E é desta forma que nós até devemos fazer e encorajar uns aos outros. É encorajar uns aos outros através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão uns com os outros. E se não fosse assim, o que seria de nós, não é, irmãos? E vemos de facto que eles, a convicção e a profunda convicção que eles tinham do impacto que o Evangelho fazia na vida deles era certamente através da comunhão que tinham com o Senhor. E vemos até mesmo a importância, porque o apóstolo Paulo sabia que a mensagem que ele estava a pregar era de suma importância. Não só era a verdade, mas era a verdade que era importante ouvirem e que era importante proclamar e que as pessoas tinham de compreender e perceber. E é por isso que ele falava, para que de facto pudessem ter essa noção, essa consciência de que precisavam de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Precisavam perceber que de facto o pecado os separava de Deus e que só Cristo é que era a ponte para ligá-los a Deus. Esta é a mensagem que eles proclamavam. Eles tinham de ser ousados, porque eles estavam perante povos diferentes, culturas diferentes, até línguas diferentes, e até povos com deuses diferentes do deles. E vemos que eles tinham objetos e tinham impedimentos que nós hoje até continuamos a ter, não é muito diferente. Apesar de nós sermos mais evoluídos tecnologicamente ou termos melhorias na medicina, as necessidades e as dificuldades continuam a ser as mesmas. As pessoas continuam a partir, a morrer, as pessoas continuam a passar necessidades, continuam a não ter esperança como naquela altura, daí a mensagem ser sempre a mesma, porque nós continuamos a ter a necessidade de ouvi-la. Nós não chegámos a lado nenhum, por muito que achamos que vamos evoluir tecnologicamente ou que vamos viajar até Marte ou explorar o universo. A verdade é que a natureza humana continua igual, a natureza humana continua a ser fraca, como já temos ouvido em algumas mensagens, continua a ser necessitada e continua a ser precisa de ouvir de facto o Evangelho da Graça de Deus, porque continua também a ser pecaminosa. Daí ser importante, e vemos que eles tornavam-se ousados e eram ousados porque de facto também sabiam a importância dos outros ouvirem a mensagem, de ouvirem de facto a palavra de Deus e o Evangelho. Daí eles de facto o fazerem e fazerem-no até a qualquer custo, a custo da vida deles, a custo de não saberem o que é que iria acontecer amanhã, se amanhã iriam ter até o sustento para continuarem a evangelizar ou não sabendo se amanhã iriam ter tudo ou perder tudo. Mas mesmo assim, eles não desistiam. E nós vemos esta característica, a audácia, a ousadia deles, de facto de falar a palavra de Deus, que de facto os tornou recomendáveis e que o Senhor de facto os recomendava.